Fala galera, vamos começar mais um Pode Equilibrar, o seu podcast que vai te ajudar a ter uma vida mais equilibrada. Eu tô aqui como seu host, o Johnny, eu tô aqui com a nossa outra host, Bianca, e o nosso host, João. Hoje, Bianca, a gente vai falar um pouco sobre essa parte de por que a alimentação saudável importa. Isso. Certo? Então, o que você tem aí para falar sobre o nosso convidado e sobre um pouquinho mais sobre essa pauta? Oi, gente. Hoje a gente trouxe a Stephanie aqui, uma nutricionista conhecida minha, e ela vai passar um pouquinho pra gente dessa parte do porquê a alimentação saudável importa. Eu vou deixar que ela faça essa apresentação, porque tem muita coisa aí. Então ela vai contar um pouquinho pra gente sobre ela. Aí pra gente. Certo. Eu sou nutricionista, sou Esté Bolsoni. Eu sou pós-graduada em comportamento alimentar e coaching nutricional e tenho especialização, em nutrição esportiva, nutrição estética e em pré- e pós-operatórios de cirurgias plásticas. Então, eu gosto bastante de trazer uma visão da nutrição um pouco mais equilibrada, tentando fazer a dieta se adequar à vida da pessoa, não a pessoa ter que se adequar à dieta. Divido bastante isso nas minhas redes sociais. Todas vocês vão encontrar como Esté Bolsoni. Aí, já ia perguntar onde que eu te encontro. Antes de tudo, falar o seu Insta, porque, bom, a galera já sabe que a gente sempre apresenta no começo, mas a gente apresenta no final, porque às vezes a gente sabe que você vai acabar, nos últimos minutos, pulando fora. Bom... Já me adiantei. Já colocou aí. E se eu quiser passar em atendimento com você, também é pelo Instagram? Como que eu encontro? Lá tem um link também, onde vocês vão ser direcionados para minha assistente e ela vai passar todas as informações. Perfeito. Eu sou uma seguidora da Esté e eu queria já até falar sobre isso, porque eu vejo que todos os dias, quem seguir lá, vocês vão ver, no cafezinho da manhã, até antes, enfim, no bom dia dela, ela coloca uma tacinha de água, um copo de água, e lembrando dessa importância, da água. E aí eu fiquei curiosa, na verdade, porque todo mundo sabe que precisa beber água. Até esse é o recado, né? Mas por quê? O que isso faz, no meu corpo? Enfim, o que você tem a dizer? Por que esse recado é tão importante para você colocar todos os dias? Então vamos lá. Durante o nosso sono, nós não estamos ingerindo água. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós acordamos é tomar água. Então, todo dia de manhã eu acordo, tomo 500 ml de água e eu aproveito para postar no Instagram também. Entendi. E aí eu coloco lá uma frase motivacional, enfim, para lembrar todo mundo. Então, a primeira coisa que você faz no dia é beber 500 ml de água. É beber 500 ml de água, independente. Então, isso é muito importante, porque, como você colocou aqui muito bem, todo mundo sabe que precisa tomar água. E a questão é, o que acontece quando a gente não toma? Perfeito. Então, assim... O nosso corpo, ele está pensando a todo momento em sobrevivência. Então, essa é a prioridade número 1. Ele precisa nos manter vivos. Então, quando o indivíduo não está tomando água, o que acontece? O corpo ele vai trabalhar por prioridades para te manter vivo. Então, o que ele vai fazer? Direcionar esse pouco de água que entra, principalmente para fazer as funções vitais. Então, para cérebro, coração, pulmões, rins. Só que é como se fosse, uma gasolina que ela tá ali adulterada. Então, vai entrar essa água, mas como ela não entra na quantidade certa, ela não vai o corpo não vai funcionar na potencialidade máxima. Tá? Então, a mesma coisa da gente pensar em um carro, que ele tá recebendo esse tipo de gasolina. Ele vai funcionar, mas em algum momento ele vai pifar, vamos assim dizer. Então, essa questão do estar desidratado ou não hidratado o suficiente é que seu corpo não vai funcionar da maneira como ele deveria. Exato. Ele vai funcionar sempre no limite, sempre em um estresse máximo. E eu não tô no deserto agora, bebi água, tô bebendo água, eu posso estar desidratado? Pode ser que sim, porque o que acontece? Você tá sentindo sede ou não? Agora eu tô um pouco, mas é que tá bem calor. Tá muito calor. Quando você sente sede, você já tá desidratado. A questão é que antes da sede, podem vir outras coisas, como por exemplo a fome. Então, os centros de fome e de sede, eles acontecem no mesmo local do cérebro. Então, muitas vezes nós estamos com fome e aí a gente acaba confundindo um pouquinho com sede. Quer dizer, nós estamos desidratados, sentindo fome e a gente vai comer. É quando, mesmo? Na verdade, é uma sinalização. Não tem como eu saber, então, se eu tô precisando comer ou se eu tô precisando beber água. Por isso que você precisa estar tomando certinho sempre, água, mas o sentimento... Se faz 12 horas que você não come, você deve imaginar que é fome, né? Então, esse é meu único parâmetro. O parâmetro é sempre estar tomando água todos os dias, de acordo com a sua recomendação, vamos assim dizer. Então, se você tá tomando água, tá se hidratando, tá um pouquinho mais calor, vai tomar um pouquinho mais, alguma coisa assim, provavelmente não é desidratação, é fome. E aí a fome pode ser tanto fisiológica como emocional, social, enfim. Então, é sempre muito importante. E a grande questão é que para quem procura emagrecimento, se você não toma água,
o que acontece? A gente não tem água suficiente para as reações de aumento de massa e de queima de gordura. Então, fica muito mais fácil nesse processo perder massa magra. Então, é muito importante. Por desidratação e porque não tem água para as vias de aumento de massa magra. E o corpo está pensando em prioridades, então ele vai mandar para onde? Para o cérebro. Vai fazer funcionar. O músculo funções vitais. Prioridade, né? Exato. Vamos de novo? Vamos de novo para eu entender? Se eu não beber água, o que você comentou da perda de massa magra? Sim, se você não está bebendo a quantidade suficiente, o seu corpo vai trabalhar por prioridades. Então, como ele vai estar mandando essa água para os seus órgãos vitais, ele não vai mandar essa água para as vias de aumento de massa magra e de queima de gordura. Stephanie, existe um processo, que é esse processo que você falou de aumento de massa magra, ele precisa de água. Isso. Dá para você explicar meio por cima, assim, sem ser muito técnica, como é que funciona esse processo? Certo. Quando nós vamos construir o músculo, parte da água compõe o músculo também. Então, se você não tem essa quantidade ideal, você já vai diminuir um pouquinho essa produção de massa magra. E quando nós vamos ativar as vias para queimar gordura, precisa de água nas reações. Então, se não tem água, provavelmente não vai queimar gordura. Então, a água serve para os dois. Serve para tudo. Então, alguém que está desidratado também queima menos gordura de alguém que está bem hidratado. Devidamente hidratado, no caso. Perfeito. Uma dúvida que eu tenho, por exemplo, eu tenho o costume de beber muita água durante o dia e sempre foi assim. E eu percebi que quando eu aumentei a quantidade de água que eu comecei a beber, mais sede eu sentia. Com muito mais frequência. Então, o tempo todo eu sentia vontade, precisava beber água. Isso tem a ver com o quê? Porque o nosso corpo ele vai se adaptando. Então, assim, quando é muito difícil para uma pessoa, às vezes, começar a tomar mais água. Só que depois de uns 3 meses tomando, o seu corpo fica pedindo mais, porque ele tá vendo que é benéfico para ele. Então, a gente acaba ativando, assim, essa sinalização do corpo que vai ficar o tempo todo te lembrando de tomar água. Eu acho que isso daí entra naquele negócio do... Quando a pessoa come bastante porcaria, o corpo também vai pedir por isso, né? Exato. Então também isso funciona pro lado saudável. Tudo também. é hábito, né, na verdade. Todo o corpo ele vai se adaptando, assim, ele gosta de rotina, entendeu? Então, nosso metabolismo gosta muito de rotina, tanto pro certo quanto pro errado. Então, quanto mais besteira a gente está comendo, a gente acaba cada vez reforçando mais essa sinalização. E o mesmo para uma alimentação saudável. Falar da alimentação saudável, eu queria perguntar o que seria para você, né? O que você entende, passa para os seus clientes, enfim, como uma alimentação saudável. Certo. Primeiro, assim, quando nós pensamos em conceito assim, de saudável, a alimentação ela tem tanto o papel da nutrição em si, então nós precisamos dos nutrientes ali, proteína, carboidratos, lipídios e vitaminas, mas tem também a questão social, a questão individual, a questão emocional. Então, quando eu penso assim, em uma alimentação saudável, eu penso em uma dieta que vai se adequar ao estilo de vida daquele paciente. E sempre assim, pensando nessa dieta, tem tanto a questão de opções que sejam mais práticas, como também o que vocês já devem ter ouvido falar, aquele termo de comida de verdade. Então, aquela dieta assim que... Tá cada vez mais frequente. Exato. Porque com esse boom, né, de avanço na indústria recente e tudo mais, esse fácil acesso a alimentos muito práticos, muito industrializados, as pessoas cada vez mais foram se afastando de uma comida de verdade. Então, de fruta, legumes, verduras, isso que é comida de verdade, né? Proteína, arroz, carne, proteínas, né, como, por exemplo, frango, carne, ovos, carboidratos como arroz, batatas. E a gente já está sempre se aproximando para um macarrão instantâneo, para um fast food, para uma coisa, né? Que seja coisa mais rápida, né? Uma lasanha congelada. Exato. Pessoal... Totalmente industrializado, que são os industrializados, industrializado. Né? Então, a gente tem que se aproximar de uma alimentação, assim, de uma dieta que seja... que a gente chama essa dieta de mediterrânea, né? Que ela seja, assim, mais próxima de alimentos que nós encontramos na natureza. Porque isso tem muito a ver com a nossa espécie também, né? Com o que acontecia lá atrás. E uma alimentação que seja viável. Então, para ter uma alimentação equilibrada, precisa ser uma alimentação que nós possamos achar a viabilidade disso. Porque, às vezes, por exemplo, o paciente tenta fazer uma dieta que não se encaixa na vida dele. Assim, tô trabalhando... Tipo, o cara trabalha muito. E aí, agora na parte da tarde, tem que comer uma panqueca. Cozinhar de alguma forma. Não vai, entendeu? Não tem nem como fazer essa panqueca. Sim. Não se programa durante o dia para poder fazer, ou não faz no dia anterior. Essa é uma dúvida que eu tenho também. Se você acha que é possível nos dias de hoje, que a gente tem tanta coisa rápida, né, prática no mercado, você até comentou do macarrão instantâneo, é possível eu conseguir fazer essa alimentação saudável no meu dia a dia? Com certeza. Substituindo, de repente, os alimentos, não sei. Sim. Então, hoje,
em contrapartida, né, desse excesso de indústria, né, de ser algo ruim, tem um lado bom que nós estamos encontrando um desenvolvimento maior na parte do desenvolvimento de produtos saudáveis também. Então, o que eu costumo chamar de processadinhos do bem, sabe? Então, a gente consegue encontrar alguns processadinhos assim que vão auxiliar. Então, tem tanta questão de alguns suplementos, por exemplo, whey protein, deve conhecer? Whey protein. A pessoa treina aqui. Então, tem tanta questão de, por exemplo, whey protein que pode entrar para um lanche prático, barrinha de proteínas, às vezes iogurtes proteicos que a gente consegue trazer para viabilizar um pouco essa praticidade, né? E associar isso à comida de verdade. E para isso existem alguns cenários, né? Então, por exemplo, a gente tem que entender como que é a vida de cada um. Então, vamos supor, às vezes, o indivíduo todos os dias ele sai, ele tem que levar a comida dele. Então, é possível ele fazer marmitas saudáveis. Ou ele sempre tem que comer na rua. Então, é possível ele fazer escolhas saudáveis também em restaurantes. Exato. Hoje está cada vez mais frequente aquelas empresas que fabricam marmitas fit e vendem dentro de academias e lojas de suplemento. Sim. A gente consegue enxergar isso como uma alimentação saudável ou talvez tenha algum ponto, é comida congelada, a gente não sabe qual foi a data de fabricação, não sabe quem manuseou, alguma coisa do tipo. Sim. Tem algum estudo já por trás disso? Ou até indústrias maiores? Até algum ingrediente de, como vocês falam, conservante, né? Pode ter que aí vai ser maléfico também, né? Então, assim, pensando em comida congelada, perde um pouquinho de nutrientes nesse processo de congelar e descongelar. Mas, assim, mas quantidade... se a gente for comparar com industrializados da outra opção. Ultraprocessados... Não assim, tem nem... os ultraprocessados não vão ter comida nutrientes boa, comida praticamente. Fresca, né? Comida boa, comida fresca. Comida não fresca. deixa de ser uma comida de verdade, né? Você compra uma marmita fit e vem um purê de mandioquinho, um eu arroz, acho. feijão, uma salada de beterraba, alguma coisa assim, um frango desfiado. Falando, usando esse de exemplo das marmitinhas, acho importante ressaltar também que, por exemplo, um feijão congelado que a gente compra da marmita é diferente. Agora no mercado tem aqueles negócios de feijão, feijoada, não sei se vocês já viram. Não. Não. Vácuo? Isso, a vácuo. Já vi. Tá, mas aí Nunca já é vi, não. totalmente diferente do você fazer o... É um saquinho com feijão? Vem pronto já, velho. Vem pra facilitar. É como se fosse... Eu já vi aquelas latas de feijão na Pode Alemanha ser também. Acho que é tipo mesmo isso. Era um feijão naquela pegada mais inglesa, assim, era bom. Então é importante a gente saber também ler Tipo, é um feijão doce. rótulo, de repente, né? Pra saber essa diferença, porque a marmita congelada não tem nada a ver com isso. Você trouxe isso e eu queria fazer uma pergunta baseada no que você tinha falado. Então, você falou industrializados do bem, né? Isso. E como que eu sei que ele é industrializado do bem? Certo. É sempre importante. Tem um aplicativo que eu vou indicar que chama Desrotulando. Não sei se vocês já viram falar. Nossa, que ele tem uns níveis, né, de qualidade de já vi. Ele avalia, então, pra quem tá chegando assim, sem entender, sem ainda ter conhecimento, ele é muito interessante, porque você coloca, né, o alimento lá e ele sai na hora, né, toda a relação, se é bom, se não é. E não precisa fazer sempre também, Não né? precisa fazer sempre. Você faz ali pra aqueles que você já gosta. Você fala, esse aqui eu já sei que vale. Você Com já muita conhece. frequência é um alimento X. Deixa eu ver se esse alimento Faz bem, encaixa. né? Exato. Mas assim, pensando em analisar os ingredientes desse alimento, sempre o que está em primeiro lugar está em uma maior quantidade. Então, às vezes você O que pega... tá em primeiro, mais quantidade. Tem mais quantidade. Então, por Na lista exemplo... de ingredientes do produto, né? Isso. Tá. Então, se você olha ali, já é açúcar no primeiro e no segundo, já vai ter uma alta quantidade. Então, é um ponto para se considerar também. E aí, a avaliação desse produto depende de cada um. Então, por exemplo, se é um pão integral, que ele fala assim, tem 60% da farinha, dá pra gente olhar o rótulo e ver a ordem. Então, às vezes, tá falando que ele é integral, só que quando você vai olhar o rótulo, tá primeiro ali a farinha branca. Então, você já sabe, tem mais farinha branca do que farinha integral. Aí já é uma dica Só o rótulo que tá como integral, né? Depois do fermento ainda. Exato. Pitada de integral. Uma pitadinha de Tem. uma sementinha ali no meio. Tem um... Mas aí também, eu não tenho certeza, mas é pela quantidade de ingredientes também, não é? Não tem alguma coisa assim, sei lá, falando, nossa, sei lá, pensando numa coisa que é mais gordurosa. Então eu vou falar, nossa, tem requeijão. Tá. Aí tem o requeijão que dá pra você fazer, que você faz ali na hora, ou tem o requeijão que você compra, aí tem o requeijão lá que tem 2 ingredientes e tem o que vai 64 ingredientes. Dá pra usar o doce de leite também, né? O doce de leite tem uns que são leite e açúcar, ou senão tem uns 300 tem ingredientes. conservantes. A gente considera desse nível também. Quanto mais ingrediente, talvez não seja de melhor qualidade. Então, depende do produto, porque tem alguns que tem vários ingredientes, mas são bons ingredientes. Só que, em geral, você vê que já é um produto com muito corante. Então, assim, por exemplo, vamos pensar numa gelatina diet, que é muito comum, assim, em dietas para emagrecimento. Sempre tentar optar por aquelas que têm menos cor, porque quanto mais corante tiver, pior é para nossa saúde. Mesma coisa, vou pensar em um refrigerante zero.
Mesmo que nós, né, hoje assim, a gente sabe que não é extremamente saudável por conta da quantidade de adoçantes. Só que uma soda, por exemplo, né, uma soda zero consegue ser mais saudável do que uma Coca zero, porque ela tem menos corante. A soda zero. Então é importante avaliar a questão de corantes, a questão de sódio. Só que não tem como dar uma resposta assim geral, porque depende muito de cada produto. Cada produto nós vamos ter alguma coisa para olhar. Certo. Por isso que é importante tentar, assim, se não tiver nenhum conhecimento, pesquisar assim na hora, ou perguntar para um nutricionista. Ou a melhor opção, assim, nesse sentido de não ter que acessar ninguém, seria esse aplicativo. Tá. Que eu acho que se chama, vamos de novo? Desrotulando. Desrotulando. Ele é muito interessante. Eu ia falar rotulando. Já lembrei errado. Já. Eu gosto mesmo desse aplicativo, acho muito bom. Eu não tenho, eu vou baixar isso daí. Ô, Esther, nos seus atendimentos você vê muita gente com problemas, patologia, doença, não sei, diabetes, pressão alterada, esse tipo de coisa, decorrente de uma má alimentação, até desses industrializados, esse tipo de coisa? Então, nunca... Ou de outro motivo, né? Geralmente, assim, é muito provável que isso aconteça, né? Embora não seja, assim, determinante. Então, não significa que se a pessoa, ela estiver comendo 100% errado, ela vai desenvolver alguma doença assim, relacionada à alimentação. Mas a gente acaba facilitando esse caminho. Certo. Não atende ainda ninguém que, por conta de uma alimentação só, necessariamente, acabou desenvolvendo. Mas é sempre um conjunto, né? Sempre um conjunto. Então, não faz atividade física, tem um nível de estresse alto, acaba não tendo um sono bom, não come bem, não dorme bem, então não dá pra falar que foi só alimentação. Mas eu atendo pacientes, sim, que têm patologias e doenças relacionadas à alimentação. Então, por exemplo, diabetes, pressão alta. E tem alguns pacientes que acaba a alimentação sendo, então, importante, né, pro tratamento de determinada doença. Certo. E... Até porque hoje... A fome mata menos do que essas doenças crônicas não transmissíveis. Exato. Né? Nossa, bom ponto, é verdade. Esse é um dado que a gente tem então, hoje em dia. A fome mata muito menos do que as doenças crônicas não transmissíveis. Exato. Com certeza. Então, para esse tipo de doença, a gente tem uma alimentação específica, mesmo não sendo decorrente de uma alimentação, mas depois disso você passa a ter uma alimentação específica. Você passa a ter uma alimentação específica, diferente. Com certeza. Tem algum alimento que eu preciso mudar na minha dieta? Não sei se você quer falar de alguma patologia específica que você mais vê, né, no dia a dia. Tanto uma patologia mais frequente e um alimento mais frequente que você considera, você consegue estar substituindo. Não vale McDonald's. McDonald's. Assim, pensando mesmo na questão das doenças, né, para cada uma vai ter um tratamento, isso também varia de acordo com cada um. Certo. Mas em linhas gerais, então a gente vai evitar fritura, evitar excesso de carboidratos também. Então, por exemplo, diabetes. Não tem como colocar muito carboidrato para um paciente que tem diabetes. Porque ele tem problema, né, para fazer essa absorção desse carboidrato. Mesmo que seja integral? Mesmo que seja integral, tem que tomar cuidado. Porque para um diabético, por exemplo, do tipo 1, que não tem nada de insulina, qualquer carboidrato já vai subir muito a glicemia, mesmo fazendo a reposição. Então, cada indivíduo também tem uma determinada resposta a esse alimento. Por isso que a gente acaba avaliando dessa forma, né? Agora, o que eu vejo que assim, que faz extremamente mal para a saúde, independente da doença, bacon, presunto, todos os embutidos. Então, assim, linguiça, salsicha, esses alimentos, assim, não tem, sabe, pouquíssimas coisas. Não, na verdade, não dá pra advogar a favor deles. Você fala assim, nossa, isso aqui é positivo, assim, é mais pela questão emocional, social, né? Mas pensando em saúde... Não é legal. Tá bem fora do que meu lado espanhol chorou aqui. Ele falou, não, sem presunto, cara. Você falou da sua formação na questão da cirurgia plástica, né? Eu queria saber mais como que funciona isso. Certo. Então, é assim, antigamente, né, nenhum cirurgião tinha uma nutricionista por perto. Só que os pacientes, eles iam operar com uma listinha do que preferir e do que evitar. E aí a maioria dos pacientes, até mesmo por falta de conhecimento, acabava comendo alimentos que prejudicavam, então, a cicatrização. E aí os médicos começaram a observar isso. Então foram feitos diversos estudos, né? E aí eu fiz um curso em cirurgia plástica funcional. E aí, então, foram criados protocolos, né, de pré e pós-cirúrgico. Então, o protocolo pré-cirúrgico está pensando na cicatrização principalmente. Então, assim, preparar o corpo para aquele estresse que ele vai tipo, evitar passar. fritura, essas coisas, bastante coisa muito gordurosa. Começa a partir do momento que
corta, de dentro né? pra fora, exato. Você cortou, seu corpo já começa a trabalhar pra poder cuidar daquilo lá. Né? Exato. Deve ser a mesma história da... Eu não sei, né? Mas é, tipo, por exemplo, tatuagem. Quando você vai fazer uma tatuagem, ela fala Uma assim... cicatrização. Tem que tomar cuidado com... Carne de porco. Carne de porco, coisas... Chocolate. Chocolate, coisas que são muito Isso. gordurosas, né? Mas isso eu tenho que evitar Exato. antes da minha cirurgia? Isso, tem que evitar antes porque o corpo ele já começa a se preparar. E aí a gente passa por alguns protocolos específicos, 30 dias antes da cirurgia. E o último é uma dieta cetogênica, que é uma dieta 100%, né, nesse caso, sem carboidratos, nem frutas, nada. Por quê? Através dessa dieta, a gente causa um estresse metabólico e aí o corpo começa a entrar em um estado de recuperação tecidual e aí quando vem a cirurgia, o corpo já está se defendendo. Mas essa dieta também é boa pra quando você não tem que fazer cirurgia? A cetogênica é antes da cirurgia. Antes da O cirurgia. último estágio do pré-cirúrgico. Sim. Isso, último Entendi. estágio. Tá. E aí depende, para alguns casos, até mesmo para alguns pacientes, às vezes, que estão, por exemplo, com 50 anos, querem emagrecer, às vezes tem que entrar com protocolo de cetogênica. Ou tem algumas patologias específicas que precisa zerar um pouquinho o carboidrato. Isso tem a ver com, por exemplo, um choque metabólico, no caso. Em alguns casos, sim. Tá. Tem a ver com choque metabólico porque o paciente já não está mais respondendo a um déficit calórico, uma reeducação alimentar. Mas se eu quero fazer uma dieta X pra emagrecer, esse não é a dieta pra eu fazer em casa. Em geral, sem não. auxílio. Em geral, sempre com auxílio. Eu até falo assim, né? Que não existe, assim, uma regra, porque às vezes o paciente, por exemplo, ele quer um resultado rápido. Então, por exemplo, eu vou ter, vamos supor, uma modelo. Nossa, eu tenho que atingir tal peso em 30 dias. Então, a gente vai fazer aqui porque o carboidrato, ele retém água. Então, você vai perder o peso, você vai ficar um tempo sem. E a gente sabe que isso não é pra sua vida e está supervisionado. Então, em alguns casos, até mesmo por estética, pode acontecer. Só que o paciente tem que estar muito consciente que é algo temporário. Porque uma dieta mesmo, assim, uma reeducação alimentar, precisa ser algo que nós possamos sustentar ao longo da vida. Então, não adianta, por exemplo, Que você internalize ela de alguma forma, que ela faça parte da sua rotina, né? não ficar nessa restrição severa e achar que isso vai durar muito tempo. Tá. Quero falar ainda da parte de cirurgia. De cirurgia. Aham. Tá interessado em alguma cirurgia? Sem brincadeira. Quem sabe? Olha lá. Mas é só isso, tipo, só eu fazer essa dieta, eu não preciso consumir nada diferente pra poder me preparar, é só causar o estresse no Certo. corpo. Então, a gente acaba tendo principalmente exclusão de muitos alimentos. Então, chá, por exemplo, só pode cavalinha ou mulungu. Por quê? Porque os outros, nós não temos estudos científicos suficientes para falar que não vai causar nada na cicatrização. Mas também não tem nada falando que vai ser prejudicial. Então, a gente só prefere tirar. Tipo, é um protocolo basicamente interessante Isso. para a cicatrização. Para a cicatrização. Porque nós não temos estudos o suficiente para Melhor falar trabalhar que... com o que já Parece tem, interessante Exato. porque... já tá concreta, né? Porque Exato. pensando no que você falou sobre a água, aí tipo, você tem que estar no nível hidratado para você ganhar massa. Aí você tem que estar, tipo, também com uma dieta interessante se você for fazer uma cirurgia. Exato. Então eu falo assim, nossa, tipo, tem várias dietinhas aí que dá pra fazer pra você ter umas vantagens, né? Exato. Eu vi que tinha uma também até pra... não, era sobre jejum, eu acho que era sobre jejum, que falava sobre você ter uma memória melhor ali, tipo, durante O período de jejum. o período de Legal. jejum. Tem vários protocolos, assim, tanto para essa questão de memória, para questão de cirurgia, de emagrecimento. Então, e aí é muito assim, cada um vai acabar se identificando com determinada dieta de acordo tanto com a necessidade emocional, né? Como também com a necessidade fisiológica. Então, se tem uma patologia que é uma doença, ou se tem uma cirurgia, ou se tem um objetivo mais estético, tudo isso a gente vai levando em consideração. Perfeito. Pra gente fechar essa parte aí da cirurgia, depois do meu pós, mesma coisa? Só evitar alimento? Aí- Tem alguma coisa outra pra fazer? Tem outras. Vamos lá. Então, assim, por exemplo, só pra completar o negocinho do pré-cirúrgico, por exemplo, a gente exclui o whey protein. Porque o whey No protein... pós. No pré. No pré e no pós. Porque o Ah. whey protein vai atrapalhar a cicatrização. A gente entra com proteína vegetal. Por que o whey protein atrapalha mais Porque cicatrização? ele acaba tendo uma leve resposta de insulina aumentada. E aí isso acaba Por conta fazendo... do tipo de aminoácido ou não? Por conta de adoçantes que tem. Então, Tá. porque o adoçante, mesmo que ele não tenha que ele não tenha glicose, o cérebro ele recebe o estímulo. o estímulo do doce e ele sobe a insulina. Então, Mas mesmo que não isso é suba como... indiretamente, não tem a ver com, por exemplo, o corpo conseguiu enxergar
uma molécula de glicose vai soltar insulina, alguma coisa assim. Não, é só o tipo de... Tá, é o estímulo que causa no corpo. Mas agora eu fiquei interessado. O que é a insulina, né? Muita gente pode estar ouvindo e falar assim. Vamos falar sobre um pouco a insulina e um pouco sobre a glicose. Perfeito. A insulina, ela é um hormônio que capta a glicose no sangue. Então, quando nós comemos qualquer alimento que tenha, né, principalmente os carboidratos, vamos encontrar glicose. E ela capta essa glicose no sangue. Glicose é o açúcar. É o açúcar, isso. Mais fácil. E aí leva pra dentro das células pra fazer as funções. Tá? Suas células levam o açúcar pra dentro delas. Isso. É isso. Mas é a glicose que faz isso. Não, a insulina... A insulina pega isso. E leva ela para suas Exato. células, certo? Tentar ficar... E aí o que acontece? Quando essa insulina ela está muito alta, geralmente nós vamos ter mais vontade de comer doces, de comer porque ela quer carregar mais açúcar. Porque ela quer glicose. E aí isso atrapalha muito para quem está em uma dieta cetogênica. Porque já tá naquele estresse sem carboidrato, ainda vai ficar com aquele estímulo de insulina. Então a gente acaba fazendo isso no pré-cirúrgico, de trabalhar com proteína vegetal. E aí também tem que ser sabor neutro, enfim, porque tem uma diferença. Que aí não tem nada dessa questão é de açúcar, nem nenhum estímulo. Exato. É uma estratégia para evitar o máximo dessa questão da insulina. E também tem uma questão que o leite não é indicado também. No pré ou no pós? No pré e no pós. Vamos entrar no debate do leite? Não, mas é mais a proteína mesmo do leite, que ela acaba atrapalhando um pouquinho essa questão da cicatrização. Tá, pela mesma coisa. Então a a gente tá não igual trabalha. O Kiko e o Chaves lá. O Kiko ou o gato? Parece no pré ou no pós? No pré ou no pós? O Kiko ou o gato? Mas respondendo essa pergunta, no pós já é uma dieta normocalórica, tá? Então no pré geralmente é uma dieta hipocalórica. No pós é normocalórica. O que é isso? Hipocalórica é quando nós estamos comendo menos do que a gente gasta. E a normocalórica é comendo exatamente o que a gente gasta. Então não tá nem acima nem abaixo. Entendi. Para o corpo se recuperar. Só o suficiente. Isso. E aí, assim, ela vai ter uma dieta com muito legumes, verduras, sucos laxativos. Dependendo, faz suplementação também de probióticos, né? Que são bactérias boas, vamos assim dizer, que precisam estar no nosso intestino também para melhorar essa função intestinal. Então, a gente faz esse protocolo por mais 30 dias e vai acompanhando. Aí, tendo intercorrência, a gente vai fazendo, né, os ajustes. Mas, em geral, melhorou. Sim, por exemplo, eu trabalho em uma clínica, né? Depois do momento que eu fui contratada, reduziu em 90% os problemas de cicatrização. O principal problema que você vê quando não tem esse acompanhamento é a cicatrização? É a cicatrização. Nossa, o índice ficou bom aí, hein? Ficou muito bom. Falando em construção tecidual, né? Que tem a ver tanto com a musculatura quanto tecido pele mesmo. Isso mesmo. A gente considera uma dieta básica, assim, no mesmo esquema de uma construção muscular para quem está querendo... Está precisando, na verdade, ter essa reconstrução tecidual pós-cirúrgico, por exemplo... A gente considera mais o uso de proteínas, porque tem que baixar o carboidrato, a gente tem que subir o nível de proteínas ou existe um padrãozinho, mantém baixo, alguma coisa do tipo? No pós-cirúrgico. Isso, no pós-cirúrgico. Parece que nesse pós-cirúrgico no o cara passa... Tanto no pós-cirúrgico, principalmente, a dieta ela tem que estar assim, normal, da questão de quantidade de proteínas, então não precisa estar muito assim. É normocalórica, normoproteica, então assim, ela vai ter uma quantidade normal, de acordo com o cálculo para cada um, de proteínas, carboidratos e lipídios, tá? Só que aí a gente vai evitar diversos alimentos. Quando a gente pensa, por exemplo, numa tatuagem, é uma coisa assim menor do que pensar em uma cirurgia. Então, só de tirar esses alimentos já ajuda. Já vai ajudar. Mas se fizesse um protocolo assim de cicatrização, aí não teria nenhum erro, vamos assim dizer, não que não teria, mas reduziria a chance. Mas vai cicatrizar bem. Vai cicatrizar muito melhor. Então, a gente mantém essa questão desses macronutrientes. Fez a tatu, manda mensagem. Que comer. O que é mesmo? Que eu não posso. Exato. Não, ela já falou, né? Ela já falou. Porque às vezes não adianta ficar comprando medicação, passando pomada pra cicatrizar, se não está comendo direito, porque acontece de dentro pra fora a cicatrização. E aí, fora isso também, nesse protocolo a gente faz um controle de inchaço, né? Porque o paciente acaba inchando muito, né, em cirurgia plástica. Retendo, né? Por isso que faz Esqueci o Drenagem nome. linfática? A drenagem. Drenagem, isso. E aí a gente consegue ajudar também, né? E é engraçado, porque tem pacientes que às vezes em uma semana falam, posso tomar uma caipirinha? Assim, Jura? Uma semana. Fala então. Meu sogro pergunta no primeiro dia já. Nem terminou Mas assim, a cirurgia, doutora, meu sogro eu estaria não posso perguntando. comer bacon, mas e a caipirinha, eu posso? Só um pouquinho. Uma cervejinha.
Esse sábado é aniversário de E você tem duas dúvidas. A primeira é, então o álcool ele também atrapalha no meu processo de cicatrização. 100%. Você... Olha, de quem já passou aqui o negócio, acho que assim, o álcool tá fora de qualquer pilar. Qualquer pilar aqui do Pode Equilibrar, o álcool sempre entra Sempre com uma, é muito uma bandeira negativo. vermelha. É o vilão, né? A gente fala de equilíbrio, né? Então, porque você falou também sobre o gosto da pessoa, né? E também acho que a pessoa não pode parar de viver a vida dela, mas eu acho que o álcool tá meio unânime aí. Exato. Se for assim, pensando em algum problema de saúde, aí tem que tirar e ponto. Porque às vezes é como se a alimentação fosse uma medicação. Então, o paciente tem diabetes, não tem como, entendeu? Mas às vezes, pensando só em equilíbrio, em estilo de vida, às vezes dá pra manter. Só que aí são em baixas quantidades, que aí tá a grande questão. Só tem paciente, você pode tomar 1 taça de vinho por semana. Acabou. O paciente fala, é pouco. Uma garrafa não? Peraí, 3 não? Falar quantos ml tem que ter nessa taça. Tem que ter os ml, tem que ter o teor alcoólico e várias outras Senão coisas. Ela falou uma quê? Uma caixa. Então, ou uma taça assim, aí o tamanho da taça. Exato. Não, eu vi um meme com aquela taça gigante. Só uma A Nutri tacinha. liberou uma tacinha. Era assim a taça. Liberou só uma taça. Você comentou sobre a retenção de líquido no pós, né? Isso. Ou no pré, não é no pós. No pós. Você sabe o porquê, ou explicar o porquê, ou o que é a retenção de líquido? Porque isso acontece numa cirurgia, no pós, né, da cirurgia? É porque como a gente tem o processo, tem o corte, é um pouco invasivo, né? Qualquer cirurgia plástica acaba sendo um estresse para o corpo ele manda água como se fosse um mecanismo de defesa. Então começa a reter água naquele local para tentar se defender. E aí, junto aqui no pós-cirúrgico, geralmente o paciente está com cinta, então tá, né, apertando ali, tá sentindo muito calor, às vezes não toma muita água, e aí começa a inchar. Então, uma resposta também do seu corpo a essa parte de desidratação que a gente falou no começo, é ele inchar também. É o inchaço. Porque, como eu falei no começo, o nosso corpo ele está pensando em sobrevivência. Então, ele vai segurar aquela água. Se você não toma o suficiente, ele vai segurar. E aí A água começa vai a inchar. como defesa, mas ela é um veículo ou não. A água mesmo vai como um mecanismo de defesa. Ou ela é usada como um veículo para levar nutriente para lá para poder combater alguma infecção. Ela é usada assim. como um veículo. Então, assim, ela vai lá para tentar assim, proteger o corpo de alguma forma. Tá. Entendeu? Para deixar aquela área hidratada. Mas no fim também essa água é o sangue, não é? Ou não? Tem sangue Ela junto está ali, mas presente, né? ela tá presente, É porque mas em boa geral... parte do sangue é água, né? Exato. Tem também, mas acho que é outra coisa também. Eu queria... Não imagina um vaso de água passando. Não. Pode ter um pouquinho, mas é porque... Que um cano passando. Oi, Cê, deixa eu perguntar uma coisa. Assim, Você falou que antes do cirúrgico a gente causa um estresse no corpo para que ele já comece a se recuperar antes do procedimento. Não tomar água é um tipo de estresse. Eu tenho que não tomar água antes do meu cirúrgico? Não, tem que tomar muita água, porque são estresses diferentes. Tem que ser o estresse certo. Qual que é o estresse certo? A gente faz o estímulo na dieta, em geral. Então, assim, de acordo com cada um também. Então, por exemplo, tem paciente que não vai aguentar fazer cetogênica. Então, eu tento fazer uma low carb, às vezes associo o jejum intermitente, exato. Vai muito da necessidade também de cada um, porque antes da cirurgia, nós avaliamos os parâmetros bioquímicos, que são os exames. Se o paciente está muito inflamado, com a glicose muito alta, às vezes é algo mais severo. Porque a doutora, por exemplo, que eu trabalho, todos os outros, eles precisam de uma glicose baixa para operar. Porque quanto mais reduzida está a glicose, melhor vai ser o processo de cicatrização. Entendi. Então, aí depende muito, assim, de cada um, mas em linhas gerais, assim, se é algo mais severo, o estresse é através da cetogênica sem carboidratos. Perfeito. Se o paciente não segue regrado, entre aspas, assim, a alimentação pré-cirúrgico, corre o risco dele não poder fazer a cirurgia? Corre. Aí depende muito do profissional. Principalmente por ser estética, né? Principalmente por ser estética. É mesmo? Eu Sem ser o jejum. A gente nem tá falando do jejum, do procedimento. É mais o preparo. O preparo, porque, por exemplo, a doutora que eu trabalho, ela refaz os exames bioquímicos pra ver se a dieta foi feita. Se é um caso que realmente, assim, nossa... Porque, assim, tem 2 casos. Tem um caso que realmente precisa melhorar os parâmetros pra operar. Tem um caso que dá pra operar com os parâmetros, mas se fizer o protocolo de cicatrização, vai ser melhor. Então, pensando no primeiro caso, se precisa melhorar para operar, aí os exames vão ser refeitos. Isso que você diz de parâmetro para melhorar é o número da minha referência do exame X? É isso? São os parâmetros de exame de sangue. Então, nós vamos avaliar principalmente glicose, nós vamos avaliar testosterona, a gente vai avaliar a parte de vitaminas, vitamina D, B12, insulina. Se a insulina estiver muito alta também não dá para operar. Então não adianta eu estar insatisfeita com o meu corpo e querer fazer uma cirurgia. Ainda assim eu vou precisar cuidar de mim. Vai precisar cuidar de você. Entendi. A minha cachorra, eu tive que fazer um negócio dessa, ela não pôde fazer, porque ela tinha que fazer o tártaro, alguma coisa assim. É verdade? É verdade.
É verdade, é verdade. Não, eu tô falando. Então, tipo, ela não pôde fazer porque talvez tivesse que tirar. Tivesse que tirar o dente, alguma coisa assim, que era um risco. Entendi. E aí a veterinária ela falou assim: não pode porque não, tipo. Ela tá com problema de coagulação. Coagulação. Isso, coagulação. Deu uma olhada, mas é isso mesmo. Mas eu acho que deve ser a mesma história. E ela falou assim: tem que mexer na dieta da cachorra. Você mexeu, Ela falou o que ela tá comendo. Eu falei, ela come ração e fazer umas paradinhas. Aí tem que tirar as Não paradinhas. fez o procedimento. Mas aí ela fez? não pode fazer. Não pode. judiação. Você falou da retenção do líquido, né? E a gente ouve muito isso no dia a dia, né? Sim. Que eu tô inchada e tudo mais. E por que isso acontece também no meu dia a dia? Tem alguma forma de eu evitar? Alguma coisa que eu como, que eu deixo? Então, no caso da retenção, é a defesa assim, pensando em sobrevivência. Então, como eu preciso sobreviver, eu vou reter mais água no corpo, porque eu não sei quando eu vou receber água de novo, então eu preciso fazer um estoque de água. Ou seja, você não tá tomando água direito, né? Aí o corpo começa a segurar mais. Só que aí, fora né, essa causa da água, pode ser, por exemplo, ficar muito tempo sentada, trabalhando na mesma posição. Então, Porra, acaba pra dando mim é foda, porque eu trabalho, tipo... O dia inteiro sentada. 9 horas sentada. Aí atrapalha Todo a dia. circulação. Então tem essa questão de circulação, tem a questão de às vezes, hoje tá muito calor, gente. Então, Hoje tá calor. aí a gente acaba suando mais, perdendo mais líquidos, então a gente acaba inchando um pouco mais também. Às vezes pode ter alguma questão de um problema de saúde associado, que às vezes vai reter um pouquinho mais de líquido. Tem alguns problemas que eu retenho mais líquidos? Tem, por exemplo, alguns pacientes têm alguma dificuldade na parte de linfomas. Ai, gente, desculpa, falei o termo errado. Tá tudo Não, certo. Como fala? Esqueci, é o... Linfático? Linfático, isso, mas tem um Eu nomezinho. quietinho Qual esperando. que é o nomezinho, você lembra? Não sei do que você tá Então, falando. deixa eu esquecer. Vai daí, Não, não mas tem relaxa. problema. Não, segue em frente. Segue em No frente. sistema- tem o sistema linfático. Tem alguma coisa que precisa absorver que não absorve direito. Não, É tem isso. seu Não, nome, mas gente, tudo desculpa. bem. Perfeito. Não é Mas problema. alguns pacientes têm problema no sistema linfático. Então acaba retendo mais líquido por conta disso também. Ou às vezes uma medicação, corticoide. Isso tem nada a ver com o sal? Tem um pouco. Tem, assim, se você consome excesso de sódio, vai reter um pouco mais de água também. Então tem um pouquinho a ver também, mas é que a causa é um pouco multifatorial, assim. Ah, tá. Então, por exemplo, para desinchar, às vezes é importante ter uma dieta, né, com uma quantidade assim normal de sal, porque em geral as pessoas acabam colocando mais do que a gente precisa. Então tem que ter uma quantidade ali Eu acho que a gente tá... controlada e Isso. água, né? A gente tá esquecendo de falar qual que é o problema de estar inchado também, né? Justamente. Porque, assim, a gente tá Tem falando um de, problema eu tipo, estar tá inchada? inchado. E aí? Tem o problema mesmo a questão de saúde. Porque se você está observando esse inchaço, você não está se hidratando adequadamente. Então o maior dos problemas é a que ele é hidratação, um sinal. Ele é um que eu não sinal, exato. Ou você pode estar com algum problema de Como que eu saúde. sei que eu tô inchado, por exemplo? Se a pessoa tá ouvindo aqui a gente, ela falou assim... Eu queria saber se eu tô mais gordinha ou se eu tô inchado e às vezes posso estar retendo algum líquido que eu poderia estar... Eu não sabia. Que eu não sabia. Tem alguma coisa que dá pra fazer? Ó, primeira coisa assim, se você não estiver tomando água, você tá inchado. Com certeza. Bom, fato, é um fato. Fato, você pode não estar percebendo que você está tanto tempo sem tomar água direito, então você acha que aquele peso é normal. Mas às vezes não é. Às vezes só de você começar a tomar água, Vai perder. depois de uma semana, você já perde aí 2 quilos. Às vezes até 3 de água. E, em geral, você vai observar que quando você coloca, assim, aperta a pele, então tanto a parte de coxa, as pernas, até mesmo a parte abdominal, você vai ver que é como se demorasse um pouquinho pra voltar, uns 5 segundos pra voltar, fica um pouco Tudo marcada. Ou marca em roupa também, então às vezes marca Tipo, você tava usando uma roupa fácil. apertada e ficou uma Muito marquinha. marcada, isso, aí pode ser que você Celulite esteja pode ser ocasionado por inchaço, por É um- retenção de líquido ou é mais por gordura mesmo? É um dos fatores, mas é mais por gordura. Mais por gordura. Ah, é por causa de gordura? Eu não É sabia. isso que eu ia falar. É celulite mais gordura? por gordura. Eu não sei. Essa Eu já, no foi caso, eu na- já não na sei. A formação. celulite é aqueles buraquinhos, né? Isso, acaba sendo até uma inflamação, né? Que acaba assim, a gordura ela acaba se acumulando, então a gente acaba tendo essa inflamação um pouquinho aumentada. E tá muito relacionado também à gestão de álcool. Então, álcool, mais uma vez, aí, como um vilão. A celulite? Mais um pontinho negativo. Olha Mais um só, ponto é. negativo. E aí atrapalha, assim, mas é super possível, assim, resolver a celulite com dieta e treino. Dá pra não dá pra eu zerar. Ou dá pra eu Depende do zerar? nível de Da foco e de celulite. dedicação. Assim. Ah, é? Exato. Pra quem for viver assim, uma dieta 100% regrada, aumentar a massa magra, fazer a prática de musculação, Dá pode pra- resolver, Bertão. Não tem como não citar o Ramon aqui, né? Se quiser, dá. Ele fala. Se quiser sim, né? Se quiser, sim, cara. Se Se quiser, quiser, sim. Por quê? Se quiser, sim. É uma frase. Não, é que ele ficou Ah, tá, zoando. eu tô Ele falou, perdida? se eu treinar muito,
Eu posso ficar assim? Aí o cara, se quiser, sim. Se quiser, sim. Ah, tá, eu tava perdida. Depende Entendi. da- Não, é um do meme foco, que ele foi, eu não sei se foi no Pode de Pau, Muito no bom. Flow, sei lá. Foi no Flow. Ele falou, se quiser, pode. Se quiser, sim. Se Se quiser, quiser, sim. sim. Ah, ia perguntar e esqueci. Bonzinho. Ah, então quer dizer que se eu tô me sentindo inchada, eu falo que tô gorda. Não, é que você precisa beber mais água. Se eu beber mais água, eu não tô mais inchada. Porque a gente se pensa, você- eu vou beber mais água, eu vou ficar maior. Não? Eu já tive pacientes que não tomavam água por conta disso. Por medo de ficar inchado. Não Achava é? que ia inchar. Mas é o E é o contrário. contrário. Exato, é o contrário. Entendi. E aí o João até comentou aqui sobre a questão dos alimentos com sódio. Voltando um pouquinho que a gente falou, você falou do bacon e tudo Destro, mais, né? sim. Essas paradas têm mais Tiros, sódio. né? Antigamente, ou atualmente, enfim, muitas nutris a gente via falando pra substituir, por exemplo, o presunto por peito de peru. Teve essa fase, né? Isso tá certo? Não muda nada. Teve O essa que fase, você mas tem a eu já dizer? ouvi gente falando isso ainda, tá? Não, ainda Teve essa tem, fase né? hoje de tarde. Eu... É, Teve essa fase hoje do lanche de manhã. Hoje de manhã teve essa fase pra mim. Botei um peito de Peito de peru. peru no lugar do Muita presunto. coisa. É que a nutrição, ela é uma ciência recente, né? Então a gente acaba... Tem muitos estudos acontecendo, então a gente vai mudando assim o tempo todo, né? E tem uma questão também de crença popular, né? Sim. Então o peito de peru foi uma dessas coisas. Então antes as pessoas associavam que ele era mais saudável. Só que ele tem excesso de sódio. Do mesmo jeito. Peito de peru é legal, aquele que você mata, corta ali. Meu Deus, E aí, João. É beleza. Natal. Esse já é o Ah, frango, tá. Esse diretamente, peito é que mais- vocês estão falando. é. Beleza, esse Não, é mas Esse- tem o peru, aquele que é cabecinha vermelha e tal. É o peru. O que não for embutido Então não é o pode. tipo frango que vocês estão Não, mas falando? esse daí é, tipo, ele tem uma qualidade melhor que a do frango por conta da quantidade de gordura que ele tem, que é Você tá menor. falando sério? Eu acho que você tá falando de peito de frango. É isso ou não? Não, o peito do peru, só que do peru mesmo, É, não não, aquele já- peitinho de Tipo peru. o peito do Não, frango aquele- do Natal, só que de peru? É. Mas pra comprar fatiado? Não, Ah, não, tá. não, não. Eu nunca vi. Não, tô falando de outro. Já Não, fugiu não, do embutido. não é aquele rosinha que vem da sadia, não. Tá. Tô falando do peito de peru mesmo, ou o peru em si, porque ele é uma carne que ele tem pouquíssima gordura. Ele tem bem menos gordura do que, Isso, do que não, a galinha em certo. si. Tá certo, é porque o peito de peru não é assim essa carne saudável e tudo mais. Acaba sendo muito industrializado, então é embutido, então tem muito sódio. Tem... Tudo pode ser E conservante, faz né? tudo muito mal, assim, pro Muito corpo, essa processado, né? absorção. Então não muda nada mudar meu presunto pro peito de peru. Não. Tem alguma coisa que eu posso colocar no lugar do meu lanche? Ó, de embutido, assim, não tem. E queijo? Que seja saudável. até tentou. É melhor queijo Tem. quente, então? Queijo Oi. quente pode? Então, depende da quantidade também, porque queijo tem muita gordura e depende um pouquinho do objetivo. Vamos falar de café da manhã ideal. Vamos começar pelo Vamos café lá. da manhã. Me fala do café da manhã aí, Ó, vamos o café lá. da manhã ideal tem que ter uma fonte de carboidrato, né? Conta do seu, Então, como é que é? O vamos que tem no Tem café a da água Stephanie? antes, Oi, que eu já sei. Tem a água, tem 500 ml tem já. a minha água. E aí, assim, eu tenho síndrome dos ovários policísticos. Então, é uma síndrome que faz com que eu tenha muita resistência à insulina. Então, eu tenho, assim, o que é essa resistência à insulina? Meu corpo tem um pouquinho de dificuldade de captar essa glicose para fazer as funções. Certo. Então, a Diabético minha- vai ter mais ou menos o Do- diabético... É. Do quê? da insulina, dessa parte da insulina. Então, diabético tem 2 tipos de diabetes, né? Então, a do tipo 1, o paciente quase não produz a insulina. Aí ele precisa aplicar a insulina, que são aquelas injeçõezinhas. E a do tipo 2 tem um pouco dessa resistência e entra com medicação. Ah, tá. Tá? Então, no meu caso, não tenho diabetes do tipo 2, mas tenho uma resistência. Então, a minha dieta no momento, o tratamento é uma dieta low É tipo o carb. limiar. O limiar da O famoso diabetes aqui. pré-diabético, que você Isso. ouve falar muito, né? Exato. E aí, Estou a minha dieta é pré-diabético. Oi, low Esther, carb. deixa eu te cortar rapidinho antes de você continuar do seu café da Claro. manhã. Você assimilou total a sua síndrome com a alimentação. Você sentiu alguma coisa na sua alimentação pra descobrir essa síndrome? Não, foi só fazendo assim, check-ups X, não teve nada a comuns, ver. aí eu descobri que eu tinha essa síndrome. E como que você associou isso com a sua alimentação? Porque aí nos parâmetros bioquímicos, eu estava com deu lá que eu estava com a insulina alta, com a glicose alta. E aí os parâmetros bioquímicos associados aos exames de imagem mostraram isso. Então o médico me diagnosticou. Entendi. E aí eu falei isso só pra explicar que a minha dieta ela é low carb, mas não significa que toda dieta ela precisa ser assim. Entendi. Entendeu? Então por isso que eu tô nessa dieta low carb pra baixar essa glicemia. Entendi. E aí no meu café da manhã eu faço sempre uma crepioca e eu coloco 30 gramas de tapioca e um ovo só, com um pouquinho. Com bem Nossa, pouquinho, o João. tá? Olha o João aqui também falando assim, peraí, não são 6 ovos? Não são 4 ovos e 120 gramas de tapioca? Não, porque Nossa, eu tô velho. E extremamente mais focada 50 nisso. de mussarela? E peito de peru. É. Não, meu Deus.
Então, por conta desse momento que eu estou tentando melhorar minha insulina e tudo mais, então tá bem baixinho. E aí eu associo a alguma fruta. Então esse é o meu café da manhã. E aí eu coloco eu coloco alguma fibra também, porque as fibras elas ajudam a gente diminuir essa resposta de glicose. Porque elas são absorvidas um pouquinho mais devagar, então a gente vai mantendo essa glicemia um pouquinho mais estável. Legal. Então, o café da manhã ideal tem que ter uma fonte de carboidrato, que aí pode, por exemplo, no meu caso tem a tapioca e as frutas, né? Mas aí pode ser um pão integral, uma torrada. Tem alguma coisa de tempo? O tempo que você toma o café da manhã? Você espera um pouco mais? Depois de acordar, você diz? Você falou, acorda, toma água, mas você come direto, espera um pouco? Depende, assim, tem gente... É muito individual essa questão do tempo, porque às vezes a pessoa tem mais fome de manhã, então ela já acorda e já quer comer. Ou pode ser que... Eu também. Você não tem fome de manhã? Nenhuma. Nossa, eu tenho muita fome de Eu manhã. não tenho. Eu poderia ter ficado de manhã até agora sem comer Não e agora vai me dar fome, juro. Eu Nossa senhora. eu acordo já é pra mesa direto. Já. Eu também. Eu não. Eu sou assim também. Eu como muito pouquinho de manhã. Por isso até que é um ovo só. Que é o momento do meu dia. Só que assim, o que acontece é que vocês já devem ter ouvido falar que o café da manhã é a refeição mais importante. Sim. Né? Foi isso que eu tô tentando Eu forçar. entendi. Eu tô tentando forçar a minha parte Pra da manhã pra entender. comer menos à noite. Não, ele é muito importante porque nós estamos a noite toda sem comer nada. Então, quando você vai comer, é igual a água. O corpo absorve muito rápido, porque ele tá muito tempo sem receber o alimento. E aí, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa resposta de glicose. Por isso que a gente tem que preferir, no café da manhã, carboidratos de baixo índice glicêmico, que são carboidratos que vão ser absorvidos um pouquinho mais devagar, tá? Que você falou da fibra, então é isso. Fibras. Ou, por exemplo, na tapioca. A tapioca é de alto índice glicêmico, mas com os ovos e o conjunto da refeição, eu consigo reduzir isso. Entendi. Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Então, assim, às vezes, comer um pão branco sem uma proteína não vai ser tão interessante. Mas se colocar uma proteína, já reduz um pouquinho. Tipo, os dois juntos vão trabalhar melhor, é isso. Exato. Essa questão da proteína com o carboidrato. Eu tô, cara, travado agora nesse negócio da glicose, que eu tô ouvindo você falar e eu tô pensando índice glicêmico e tal, mas tipo, o que... Vamos lá. De forma prática, se eu tô com meu índice glicêmico mais alto ou mais baixo, o que cada coisa significa? Significa que eu vou comer mais doce e aí eu vou acabar tendo um prejuízo de comer mais, buscar os doces que são mais calóricos, né? E aí essa parte do diabético vai virar uma doença, certo? É isso? Só pra explicar certinho, o índice glicêmico que tem no alimento é mais ou menos, pra ficar mais assim didático, o tempo de absorção que vai ter. Então, assim, um alimento que tem alto índice glicêmico vai disparar muita glicose. Qual que é o problema disso? Vai dar aquele pico de glicose, aí sobe a insulina, e aí depois a gente acaba tendo essa resposta muito rápida. Que é por isso que falam que macarrão dá fome rápido. Isso que eu ia perguntar, quais são os alimentos que eu sei tipo, que tem deve ser macarrão. Macarrão falam que dá fome rápido. Pão branco, farinha branca em geral. Banana, por exemplo, é uma fruta que tem uma resposta um pouquinho mais rápida. Suco de laranja também. Então não é só pão e macarrão e essas coisas que a gente escuta. A que fruta também pode ser. Mas mesmo depende assim... da fruta, tem frutas de alto e de baixo índice glicêmico. E aí, a sua pergunta, só volta, desculpa, era a questão do tempo, né? Não, que você falou alto e baixo índice glicêmico. Eu falei, o que isso de fato vai me afetar? Eu controlar isso daí? Eu vou ficar com mais fome ou eu vou querer ter fome de doce? Como é que é? É que, em geral, é importante nós mantermos a nossa glicemia estável. Por isso que a gente tem que tentar ter um controle nessa absorção, tá? Se ficar muito alta, vai dar mais vontade de doce, mais vontade de besteira. Seu corpo também não vai funcionar na potencialidade máxima, vai ter uma dificuldade aumentada para o ganho de massa, para a queima de gordura. Então, a gente não pode deixar essa glicemia e essa insulina muito altas, tá? Então, e assim, não que não pode... em linhas gerais, mas às vezes no pós-treino é indicado para sinalizar o aumento de massa magra, por exemplo. Tá, então, Eita! é bem complexo. Nossa, Agora. Gente, a parada isso que a gente tá falando só de glicose aqui. E aí índice todo mundo quer seguir glicêmico, a blogueira fit, né? A gente aqui, ó. Exatamente, cada um tem o seu. Vamos lá, seu café da manhã, terminamos. Então, terminamos, só usar isso. Então, em geral, é isso, meu café da manhã, porque é um momento que eu também não tenho muita fome, então não coloco muita coisa. Entendi. Então, a questão do café da manhã ser a refeição mais importante é por conta daquele jejum que eu fiz antes, na mesma lógica da água. Exato, é importante tomar cuidado com o que você vai consumir nessa primeira refeição do dia. Então, se eu tiver essa fonte de proteína, de fibra, é mais interessante... pra eu não ter fome também daqui a pouco. Isso, pra trabalhar também pensando a questão da saciedade. saciedade. No caso, então, para uma primeira refeição, você daria como dica para alguém que não está seguindo uma dieta regrada, mas que não, vamos falar, melhor. Vamos melhorar. Hoje o tema é ser saudável. Ser saudável. Alguém que quer ser saudável e quer mudar a alimentação. Então, no café da manhã, diversificar o tipo de alimento.
Por exemplo, utilizar fontes de carboidrato. Isso é uma boa diferentes. pergunta. Tem diferença eu ficar mudando o tipo do alimento? É mais assim, é um pouco pessoal essa questão. Então, por exemplo, algumas De pessoas enjoar. vão se adaptar mais, Mas pro tendo corpo essa é a mesma validade coisa. maior, outras não. Às vezes tem uma mudança de estímulo, mas em geral, quando nós colocamos uma substituição, é muito parecida a resposta. Tá. Então, mais importante do que às vezes diversificar, por exemplo, a fruta ou a opção, é ter um café da manhã balanceado em linhas gerais. Tá? Então, ter uma fonte de carboidrato de baixo índice glicêmico, que aí pode ser Então, principalmente adicionar os uma fibra no café da manhã Isso. com carboidrato já de baixo pode índice ajudar bastante. Isso. O que seria uma fibra no café da manhã, Esther? Pode ser, por exemplo, um alimento integral, Tá. que ele tem fibras. Uma aveia. Pode ser um pão integral, Pão integral. uma torrada integral. Ou até mesmo a questão de adicionar uma fibra como aveia, chia, Granola. granola. Então, adicionar uma Nossa, fibra chia é tão junto bom, a velho. um alimento Eu gosto que também. tem alto Eu não gosto de índice glicêmico, aveia. a gente Você não consegue gosta de reduzir. aveia? Não gosto de Isso, a gente Esse consegue índice reduzir. glicêmico, né? Consegue reduzir. Às vezes depende muito da questão da quantidade, opção, mas em linhas gerais a gente Não que ele vai consegue virar reduzir um um pouquinho. alimento de baixo índice glicêmico, mas a gente Exato. consegue diminuir a velocidade da liberação da Da glicose. glicose no sangue. Isso, Entendi. perfeito. Tá. Perfeito, isso mesmo. Eu tinha perdido a conversa, agora é verdade. Você adicionou outra coisa. Agora, tá, peguei, entendi. Pegou. Você tava pensando alguma coisa? Não, eu tava viajando aqui porque eu peguei o gancho que você falou do whey. Tá. Que o whey ele vai te dar um estímulo diferente que vai te aumentar a produção de glicose, De de insulina. Um pouco a insulina. Isso, que vai ficar procurando glicose, né? Isso. Ou seja, ela vai te dar mais fome. Vai dar mais fome. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Então, tipo, por eu vou exemplo. tomar um Joga whey. muito. Não, é porque Não, assim, eu tô é pensando, eu porque- falo, pô, eu vou tomar um whey aqui porque, tipo, é pra tirar Não, minha matar minha fome, fome. porque falam que proteína diminui, pô, eu vou comer um chocolate. Não, mas é assim, tem um contexto. Então, por exemplo, às vezes você vai tomar whey, mas É. você vai adicionar uma fruta, você não vai tomar só whey, ou uma pasta Tá. de amendoim, ou alguma coisa assim. Então, todo esse contexto, né, em geral, proteína promove sim saciedade. A questão da insulina, que pode te dar alguma vontade de doce dependendo. Porque você lembra que ela Não, eu tô utilizou esse brincando, exemplo eu tô do brincando, mas é- pré-cirúrgico. Não, eu Isso, entendi, é. mas... Só pra mas não porque- gerar Vamos- essa vontade. Mas é porque É. tem o seguinte, tem algumas, vamos falar, os nutricionistas, em geral, falam sobre trocas inteligentes, certo? Ou sobre reduções de dano, Contenção de dados. certo? Aí, beleza. Aí a gente tá falando sobre a proteína do whey. Do whey. Então, tem lá que é do leite, né? Isso, o Em whey geral, protein é sim. proteína Em do geral, soro do leite. É do leite, né? Essa sim. E aí eu fico pensando, pô, ela é uma troca, mas ela é uma troca que ela tem que ser inteligente pra ter esse plus Isso. junto com ela. Porque se for só ela não vai dar de nada, né? Depende, assim, a alimentação ela sempre precisa ser avaliada com contexto. Tá. Então, por exemplo, eu ia comer agora à tarde uma coxinha, vou tomar um whey. O whey vai ser muito melhor. Vai. Entendeu? Legal. Tem a opção de tomar whey, mas tem a opção de bater whey com uma fruta. Aí vai ser um pouquinho melhor. E o whey com leite? Entendeu? O whey com leite, assim, na minha cabeça não faz tanto sentido. Por quê? O whey, na verdade, é proteína do soro do leite. Então, é como se a gente tirasse toda a parte ruim do leite pra Eu tomo extrair com a leite, proteína. tá? Mas é porque eu acho horrível Com água, o whey. péssimo. né? Acho horrível. Então eu tenho que tomar com alguma Então tem que coisa. tomar com leite. É porque a gente acaba adicionando leite, e aí o leite ele tem alguns componentes que às vezes você não tava buscando ali, E entendeu? eu nem tomo leite, eu não gosto. Só que assim, eu Só acho que no fica whey. bom. Mas aí a questão do contexto. É melhor às vezes tomar com leite, por exemplo, desnatado, Uhum. que tem menos gordura, do que não tomar pra atingir essa Segue quantidade dica da proteica. Bianca, bate com açaí. Nossa, Parceiro, muito bom. Eu O whey Você começou a com tomar? açaí- Não, eu tomei só aquele dia. Ah, mas tá. É muito bom. É Mano, que eu velho, preciso que- comer, né? Na minha dieta, dieta da de- minha vida, é bem calórico, mas Tem que é, tomar, mas aí comer que precisa nem um comer. cavalo. Você acha que é louco. difícil? Você acha que é fácil segurar esses 52 quilos? Tem um grande... Mas assim, não precisa ficar com a impressão de que o whey ele vai aumentar a fome. Não é isso. É que dependendo, pra quem tá numa dieta cetogênica, tomar Voltando na whey cirurgia. Na Legal, cirurgia, legal. pode dar. Mas Não, pra quem é tá em porque, uma dieta... né, eu tô entendeu? fazendo meu papel É, aqui de tipo, lógico. cara, vamos Pra ficar claro, né? vamos explorar isso daí, né? Porque eu Com falei, pô, se isso aí certeza. apareceu na minha cabeça, eu falei, pode estar aparecendo na cabeça de outra Perfeito, pessoa. com certeza. É que a nossa ideia aqui é a Perfeito. gente ajudar com que a pessoa que tá ouvindo a gente saia mais equilibrada. Com certeza. Então, essa questão até de assumir crenças e de essas partes mais populares, você falou do peito de peru ou não sei o que, eu acho que é importante pra gente sempre desmistificar certeza. e tirar umas Também. fake news aí do negócio, em vez de a gente tentar e criar tem que outras, falar né? as dúvidas mesmo, pra não dar muita margem pra interpretação errada, né? Sim. Com certeza. É isso aí. No começo de tudo, antes da gente falar
sobre cirurgia, a gente também estava puxando alguns gatilhos sobre a dieta saudável. Então, por exemplo, agora a gente puxa sobre o peito de peru. Mas a Esté vai ter que voltar outro dia aqui pra gente falar só sobre essa dieta saudável que a gente falou de... Por exemplo, a gente consegue incluir um peito de peru no café da manhã de alguém, uma fatia de peito de peru no café da manhã de alguém, ou alguma coisinha que possa tirar a vontade de comer doce no dia de alguém, entendeu? Não só ter... Isso daí é conseguir... substituir. Falado sobre as suas especializações. De comportamento alimentar. Isso, você consegue controlar esses impulsos de vontade de comer doce, dando um doce para uma pessoa dentro de uma dieta numa quantidade correta. Sim. Não consegue? Fazer passar a vontade de Deus dando doce. Dando doce. Mas é que precisa também, né? Sim, precisa, mas eu acho que não tem uma regra, porque assim, tem algumas pessoas que funcionam melhor e falam assim, olha, eu quero ser radical. Se você colocar um doce pra Vamos mim... lá, Esté. Você é a Nutri boazinha que dá o chocolate ou você é a que não dá o chocolate? Eu tento entender um pouco o paciente, eu não gosto de impor, sabe? Então eu gosto de falar assim, olha, pra você acha que você funciona mais de uma maneira radical ou você acha que você funciona mais indo aos poucos? O paciente geralmente fala, né, radical ou não? Aí eu falo assim, tá, então a gente vai fazer um teste. Se você vê que na prática você funciona diferente disso, a gente vai alterando no caminho. Então tem paciente que às vezes fala, não, eu sou radical, que chega fazendo 1000 promessas e é isso. E aí quando começa, fala, nossa, não consigo. Aí eu vou e recalculo a rota. E tem paciente que às vezes acaba assim... lidando melhor, comendo sempre um pouquinho todos os dias. Que foi o que você falou no começo, que você vai pegar a dieta, a reeducação de acordo com o estilo de vida da pessoa e que ela vai conseguir sustentar. Isso. Porque eu não acredito que, assim, eu tenho que dar todas as respostas da vida dela. Eu acho isso um pouco invasivo pra alimentação, sabe? Óbvio que o paciente tá me procurando pra aprender a se alimentar, mas cada um tem o seu próprio limite. Você vai instruir a pessoa a aprender a se alimentar. Eu gosto de entender junto com o paciente o que ele está disposto também a fazer ou não. Então, pra ele é mais importante... Mas aí tem uma diferença entre dieta e a reeducação alimentar também, né? Exato. E aí tem a questão, assim, se é só... Isso que eu tô falando é pensando numa reeducação. Se tem uma patologia que às vezes não dá pra, vai ter que ser uma dieta. Ou é um atleta, aí é diferente. Não tem como correr, né? A pessoa Exato. ou faz ou faz. A dieta, ou seja, é uma lista de coisas específicas que você pode se alimentar, né? E aí ela também tem uma lista de restrições, né? E aí tem o contexto... O termo, você disse? O termo dieta, tem todo um contexto também que a gente precisa analisar, né? Da vida de cada um. E pensando, assim, em reeducação alimentar... Eu vou mais nessa linha, porque às vezes também não dá pra ter tudo. Então a gente vai negociando, né? Então, por exemplo, pra mim é muito importante o peito de peru todos os dias. Mas também quero beber, quero um chocolate. Aí eu tenho que explicar. Que ele tem que entender se é mais importante o objetivo de conseguir atingir determinado corpo ou se reeducar, ou se é se manter do jeito que tá. E aí a gente tem que ir fazendo pequenas concessões, porque a ideia é conseguir um equilíbrio alimentar. Só que pra conseguir um equilíbrio, às vezes a gente tem que desequilibrar. Por que eu quero dizer isso? Porque, assim, às vezes... eu não faço atividade física. Explore isso daí, Porque, às vezes, por exemplo, assim... nossa, eu quero começar uma alimentação saudável. Eu quero uma alimentação equilibrada. Só que o paciente ainda não sabe o que é uma alimentação saudável porque a regra dele é comer errado. Entendeu? Então, ele vai precisar desequilibrar no sentido de fazer a regra ser comer o certo. Então, ficar um tempo sendo um pouco, assim, mais focado ali no objetivo... com uma refeição só livre, para ele aprender a comer, para ele entender o que é. Ele se equilibrou, ele realmente entendeu, aí ele começa a equilibrar, porque ele começa a conseguir fazer as outras concessões e comer as besteiras, só que entendendo mesmo que é uma vida saudável. O cara que vai é uma no restaurante, alimentação. ele sabe o que ele vai escolher ali, que tá dentro da dieta dele, que ele Exato. não vai fugir muito e que ele consegue se alimentar bem e ter ali um momento gostoso, né? Exato, porque senão às vezes no começo ele vai cada hora comer uma besteirinha e ele não tá tendo equilíbrio alimentar. Na verdade, ele ainda está comendo errado, entendeu? E eu acredito nisso pra tudo na vida. Então, por exemplo, quero fazer atividade física. Às vezes, não é indo 2 vezes na semana que você vai pegar o ritmo ou 3 vezes na semana. Às vezes você precisa ser um pouco mais incisivo, dar essa desequilibrada pra conseguir, entendeu? Dar esse foco maior. Bitola primeiro, depois a gente vai pro salão. Depois você vai se controlando. Então a gente percebeu que a alimentação, ela influencia tanto numa patologia como numa vida saudável,
Então, ela tá ali para remediar, mas também no pré e no pós Pra da prevenir. vida e tudo mais. E quando eu tenho uma vida saudável, eu tenho resultados também, né? Com certeza. Melhora da atividade física. Da O que autoestima. você mais vê, assim, nos clientes nessa parte, assim? A melhora da atividade física, a melhora não sei, da concentração. O João até comentou também sobre a memória mesmo no jejum, né? E tudo mais. São esses... Não, isso aí eu chutei, tá? Isso aí eu vi em Não, algum mas lugar. E eu também... sim, O cara mas falou assim... que, tipo, Jogou na mesa e falou assim, quem souber, fala. Quem souber, por favor, me fala um pouco sobre isso aí. Essa é uma grande pauta pra gente conversar grande também. pauta. Então, é isso, uma vida equilibrada, tanto na patologia como numa vida saudável, vamos dizer assim. Quem não Isso. tem nenhuma doença. Perfeito. O que eu mais observo, assim, pra ser sincera, é a questão estética. Então, assim... É sua área, né? de a onde você maior tá. parte dos Você trabalha numa pacientes- clínica sobre isso também, Eu trabalho em né? uma clínica Difícil estética, fugir então... disso, né? eu trabalho em duas estéticas. Então, tem Duas. tanto a da Duas estéticas. cirurgia plástica como outra. Então, os pacientes sempre estão buscando, assim, melhora de estética. No meu caso, os pacientes que eu atendo, mas tem nutricionistas que atendem mais pacientes que procuram por diabetes ou por pressão alta, que é essa parte mais clínica, por gastrite, né? E outras doenças que a alimentação acaba sendo muito importante aí para esse processo de cura, de melhora. Enfim. Perfeito. E você, Esté, como Nutri, se pudesse dar uma dica pro pessoal que tá ouvindo a gente para ter uma vida equilibrada nessa parte da alimentação, qual que seria essa dica? Seria, comece pela sua mentalidade, porque as pessoas vão começar uma dieta, né, uma vida saudável e olham como se fosse um martírio, sabe? Então, agora eu vou ter que começar uma atividade física, eu não gosto. Cadê a Laís aqui pra puxar uns ganchos? Já tinha vários aqui, ó. Falta já a tinha. Laís aqui pra puxar uns ganchos aqui com a Steph. Ela é especializada em comportamento TCC. também, né? É. Eu também. A gente ia trocar bastante Muito figurinha. bem legal. Mas é a questão mesmo de olhar o copo sempre cheio, que eu falo. Então, assim, você vai começar uma dieta, lembre o porquê você vai fazer a dieta. Então, quais são os benefícios? O que vai ser difícil? Então, olha ali, assim, o seu processo e tenta trazer algo bom disso para você conseguir encontrar, assim, propósito em uma vida equilibrada. Sim. Porque se você ficar... você fazer dieta... Aí não Não faz sentido, Nossa, né? não tá podendo comer não nada, faz hein? sentido. nossa, que saco. Que vida tô comendo chata, muito. né? Não tem um porquê você continuar também, Tem né? que ser assim, Fazendo nossa, eu posso não gostar, mas eu quero aprender porque eu tenho tal e tal motivo, entendeu? Então, acho que isso é muito importante. isso. Eu não canso Então- de repetir, acho que eu vou falar isso em todos os podcasts. Escolha o seu difícil. Exato, Né? mas é verdade isso. Escolha o seu difícil. É difícil, né? Tá pré-diabético ou diabético, mas também pode ser que tenha uma dificuldade ali em estar saudável também, mas Exato. os dois podem acabar Qual dos pontos na, vai na, querer na, pegar, né? de forma que ela falou da mentalidade, que seria a sugestão dela. Então, das duas formas, as duas seriam difíceis, Sim. se você for de alguma forma. Mas eu acho que a estar saudável é mais fácil. Exato. Não tem como ser difícil. Acho que talvez seja difícil no começo, né? Você falou, acho que uma adaptação. qualquer mudança, igual você falou, choque metabólico. Na minha cabeça, tudo que vem de choque é drástico, assim, né? Assim, é uma coisa que vai ter um impacto na vida e no corpo da pessoa, né? Vai gerar estresse, né? Sim. Porque a questão é que o bônus tem que ser maior que o ônus, né? Então, assim, eu vou Perfeito. ter esse difícil aqui, mas assim, eu tenho que ter mais coisas positivas que eu vou extrair disso. Então, acho que essa mentalidade ajuda a não ser aquele processo doloroso, assim. Então, nossa, porque se a gente começa a agir no automático, né? Então, eu tô fazendo por fazer, perde Sem pensar no totalmente amanhã o também, na propósito. consequência, no pós. Exato. Isso aí E eu aí- acho que já tá zoadaço, né? Esse negócio de não pensar no amanhã. Não, tem que Eu sou olha, contra isso pra qualquer mas- coisa, cara. Acho que eu você sou tem que contra se isso pra qualquer preparar. coisa. E assim, quando a gente fala sim pra uma coisa, a gente fala não pra muitas outras, Com né? Então, certeza. isso tem que também, assim, na minha visão, eu sempre converso que eu acho que é muito importante definir isso antes, tá? Eu tô falando sim pro meu estilo de vida, eu vou falar não pra tal situação. Pra você não encarar aquela situação como um sofrimento, entendeu? com a sua prioridade também. Por exemplo, meus amigos vão fazer a noite da pizza, mas esse final de semana eu não quero ir por conta do meu objetivo, exemplo. Uhum. E eu prefiro ir no sábado em outro lugar comer esfirra e não quero ir na pizza. Então, assim, você vai falar não porque você tá falando sim pra outras coisas. E aí isso faz com que você tenha mais clareza do porquê você tá fazendo o que você tá fazendo. Vou chamar a Stephanie pra falar um dia aqui Tem os seus com... processos. né? Exato. Com a Laís. Pra falar com a Laís, porque Exato. eu acho que a gente tem um gancho muito importante aqui, que é a parte social, né? Sim. Então, mas eu vou deixar isso pra falar Gente, de esse um... assunto pra um próximo. Eu vou deixar num um próximo outro pra gente papo. trazer uma Que é psico aqui, intenso. talvez trazer mais uma pessoa aí que também entende legal. bastante desse assunto, que eu acho que é interessante, Nossa, sim. porque eu acho que tem pessoas que escolhem o estilo de... Na verdade, que deixam o estilo de vida ser escolhido por elas.
Exato. Não é nem elas que escolhem, elas deixam que a coisa seja levada ali, né? E aí já Quando entra vê, outra nem coisa da percebe. psicologia também, né? Sim. Os motivos Exato. pra isso acontecer. A gente vai agindo no automático, né? Porque um hábito, assim, às vezes, né? Um hábito acaba sendo um comportamento automático. Uhum. Sim. Muitas vezes a gente faz as coisas no automático e nem Repetidamente. percebe. E aí, É quando a gente isso. começa a olhar, a gente fala, caraca, né? Então, tô todo esse tempo fazendo tanta coisa que eu nem percebia que eu Não estava teve fazendo. Não consciência. olhava, né? Não percebia. Então, É muito importante. perfeito. Fica aí já o convite também, então, quando tiver a Laís, a certeza. gente conversar mais um pouquinho Vou sobre trazer isso. essa pauta aí. Vamos sim, vou adorar. É isso. Muito obrigada, viu? Adorei Obrigada o a assunto de vocês, hoje. Acho que a gente gente. conseguiu aprender bastante coisa, né? Foi E, legal. olha, o meu gostei. pré e o pós, tinha várias dúvidas, sanou todas. Sabe que eu cuido de você em qualquer momento. Isso aí, eu Será que queria tem só. alguém querendo fazer cirurgia plástica aqui? Se tivesse, já gente? tem aí Eu que. sei. Mas se o motivo for só mudar o corpo, não vale a pena, você viu, né? Não, aí são A gente outros precisa mudar a vida protocolos. também, É, né? com certeza. É isso. Esther, você fala pra gente de novo onde te encontrar, suas Certo. redes. Eu tô lá no Instagram, no YouTube, no TikTok. Aí é Esther Bolsoni. Depois a gente deixa anotadinho aí. Tá. E é isso. Aí é facinho me encontrar lá. Perfeito. Maravilha. Tá bom? Galera, obrigado. Obrigado, Obrigada. Stephanie. Obrigado aos Obrigada. hosts aí. E até a próxima. Obrigado por mais um Pode Tchau. Equilibrar. Tchau, tchau. Pessoal.